Olá, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso bate-papo com o Renan e com o Fábio, que são diretor técnico da Federação Pernambucana de Kung Fu e Wushu. Eles vão estar falando aí da importância que é a federação, né, para as pessoas, equipes filiadas. Vamos estar falando dos eventos, né, que vão ser realizados também. Você tomarem conhecimento e estar acompanhando o Instagram da federação para ficar por dentro e você conhecer mais sobre o Kung Fu, né? Que nós conversamos aqui, o Kung Fu, a turma assistia muito através de filmes, muito conhecimento e vocês precisam conhecer realmente de perto um evento, um campeonato de Kung Fu que muita gente não, nem muita gente eu acho que nem sabe que tem. A verdade é essa, né, Fábio? E existe esse campeonato e vai ser realizado aqui em Pernambuco. E eles vão estar falando um pouco aí sobre esse evento, sobre o Kung Fu, né? Que muita gente começou até a praticar artes marciais por causa dos filmes, né? Aqueles filmes antigos que nós assistimos, que era mais de Kung Fu, né? Então, tá aqui o Renan e o Fábio, que vocês podem ficar à vontade, né? Tudo bom? Meu nome é Renan, né, como já foi apresentado. Então, eu tô aqui com o Fábio Shaolin também, que é outro diretor técnico. E eu não sei nem por onde começar. Eu acho melhor tu começar falando que eu pego o gancho da federação, porque como eu sou novato, né? Como ele tá há mais tempo, é melhor ele contar um breve. Já foi presidente, então eu vou passar aqui a bola para Fábio, daqui a pouco eu falo. É, Então, eu acho que a princípio eu queria falar do cenário, né? Assim, eu acho que aí quando a gente quando eu começar a falar sobre o cenário, eu acho que a gente aí vai entrar a federação, vai entrar a relação como é que tá dos eventos, né? E da promoção aí da divulgação, né? Dessa arte aqui dentro do estado. É, Atualmente a gente tem um número grande de professores, de instrutores ainda. Esse levantamento já foi feito uma vez pelo solicitado pela CBKW e na minha gestão, como estava como presidente, eu fiz esse levantamento, né, dos professores e na verdade eles queriam saber a quantidade de pessoas praticando Kung Fu. Então eu fiz esse levantamento onde eu criei alguns grupos, né? Eu criei um grupo do interior, aqui do centro, e eu fui perguntando aos professores, né, para saber quantos alunos tinha. Então a gente fez esse levantamento e a gente chegou a uma seguinte conclusão: a gente chegou que existe um número razoável de professores, de praticantes de Kung Fu. O problema é que muitos não estão filiados, né? E e alguns que também não estão, e os que não estão filiados, às vezes também não estão participando de eventos, então e aí não é, e isso eu posso dizer com certeza que não é culpa do praticante, né, professor? Muitas vezes aí está a gestão, às vezes dentro da federação, né? Tá a gestão das pessoas que fazem e que promovem os eventos, né? Então, porque se tivesse tendo um número, né, razoável de eventos, essas pessoas estariam aparecendo, né? Que não é falta de vontade, de interesse desses professores. Mas assim, eu vou deixar um pouco o Renan falar também, porque aí para não só eu falar, né? Então ele falando, eu acho que ele vai também falar um pouco do que ele, inclusive porque o Renan veio do Rio, né? Já faz um certo tempo, então ele vai dizer o que é que ele falar um pouco dessa história de quando ele chegou até o momento assim, para ele dar fazer um relato dele, né? Do que ele, se ele visualizou, se ele visualiza como eu, né? Como eu vejo aqui também. Então, pronto, agora eu tô falando de novo. Quando eu cheguei aqui em Recife, tô aqui há 20 anos, foi 2005. Então eu sempre fui atleta, né? Eu competi até, tô com 36, competi até meus 19 anos de idade. E por que eu tô falando isso? Porque a galera no Sudeste sempre achou o Pernambuco muito forte, muito forte. Tanto em Taulu quanto em Sandá. Isso aí, enfim. Aqui o Nordeste, como diz, é bravo. Então, quando eu cheguei, o cenário já estava diferente, já era algo que estava mudando. Aí também eu não estava na federação, né? Não era nem federado e nem estava dentro. Então eu não sabia o que isso poderia, o que poderia estar acontecendo dentro, né? Internamente falando.
Mas eu soube com o tempo que existiam, infelizmente, como todo grupo, existiam rixas e tal, e isso foi culminando numa situação de afastamento, de uma forma geral, das escolas e dos professores, instrutores, atletas, enfim. Infelizmente, isso acontece. Qualquer grupo, a gente sabe que existe isso, não é nenhuma novidade. Eu tive contato, aí já passando os anos, né? Eu tive contato com o Fábio uns 2 anos atrás. Eu sempre conheci o Fábio porque é uma figura muito conhecida aqui em Recife, né? Aqui no estado também. Mas eu nunca troquei ideia com ele. Quando eu conheci ele num evento de Ano Novo chinês que teve, organizado por um professor de Tai Chi daqui, e a gente alinhou os pontos e ele me chamou para fazer parte da federação, como diretor técnico tradicional. Eu tenho, né, eu sou professor de Kung Fu, sou professor do estilo Louva-a-Deus do Norte, né, vim do Rio, representando meu Sifu lá no Rio, do Rio de Janeiro, enfim. Então eu tenho uma bagagem aí de uns mais de 20 anos de Kung Fu. Então eu sou, além de ser professor, já fui atleta, eu sou também um pesquisador da área. Até acho que a função do diretor é se inteirar de sempre tudo que está acontecendo em relação aos estilos, né? Ao que concerne a gente. E topei, né? Entrei como diretor técnico e aí eu me deparei com uma realidade diferente, que é a realidade que o Fábio esteve falando dessa mudança da gestão, né? De alavancar de volta a federação de uma forma que seja um fator potência nos campeonatos, né? Que muita gente adora competir, e tudo bem também, quanto internamente, se fortalecer no estado. O Kung Fu ter de volta esse mapeamento e essas pessoas presentes em eventos, em torneios, e seja lá o que for, relacionado à modalidade. Tem sido uma batalha muito forte, tem sido uma batalha grande, mas aqui estamos, né? Tanto que, né, se ouviu lá a postagem, né, do campeonato. Então a gente está tentando trazer as pessoas que estão afastadas para perto de novo. É isso, por E o enquanto. campeonato é muito importante porque ele motiva as pessoas até continuar a prática, né? Não é que a pessoa vá somente competir para ganhar, mas até medir o nível como ele está, conhecer novas pessoas, isso, conhecer também o aprendizado dele, né? Experiência, ganha muita experiência com os eventos, campeonato, porque a pessoa quando fica só ali na academia, ele só treina com aqueles mesmos atletas ali. Então, um evento ele proporciona muito, muito benefício para aquele atleta que está ali praticando, ele quer competir, né, para adquirir mais conhecimento. Então, a federação trabalhando em cima disso, né, começando a realizar esses eventos, competições, com certeza vai dar muito mais visibilidade, não só a arte, né, o Kung Fu, mas também a federação, os atletas também. Uau. Se tratando de competição, né? Falar um pouco, também um pouco da minha história em relação a essa questão da competição. Então eu comecei a competir já tinha uma idade avançada, assim. Não comecei assim, nem quando criança, nem como adolescente. Que inclusive quando criança eu acho que vale a pena ressaltar, não acho algo interessante, assim, né? Dependendo da idade, não acho interessante iniciar muito cedo, né, nas competições. Por, por alguns motivos que no momento agora eu vou me ater a falar de outros assuntos, mas tem mais de um motivo por isso, que eu acredito. Mas as competições, assim, eu competi não só o pernambucano, como já fui pro brasileiro, já fui pro mundial na China, fiquei em terceiro lugar no mundial e assim, e vi que por trás de uma competição existe vários fatores positivos, assim. Tem um tem um pessoal também que é contra, né? Assim, o que eu acredito também, talvez essa pessoa só visualiza o lado negativo, porque também existe. Mas se botar na balança, você tem muito mais a ganhar, né? Muito mais assim, um lado positivo do que negativo, assim. Né? Inclusive para divulgar arte, né? Para você trabalhar e você, né? Eu acho que essa questão não é que você é contra o outro, principalmente em Taolu que não existe isso, né? Você trabalhar as suas fraquezas, né? Trabalhar essas questões que estão muito relacionadas com o seu eu, né, pessoal.
E, e fora isso, essa relação de todo ritual, né? Que é essa relação de você conhecer outras pessoas, de ter um referencial, como ele mesmo falou agora, né? Que é essa questão do referencial, que você fica só limitado muitas vezes só o pessoal da sua academia, né? Então tem muitas coisas que eu vejo como algo muitos ganhos, assim. Inclusive, como já falei, botando na balança é muito mais assim, viável a competir. Mas também eu acredito que o Kung Fu ele não, assim, e tem uma, assim, essa questão da competição também as pessoas ficaram muito bitolado a se filiar, inclusive só para competir, né? Mas também existe curso, existe outras coisas que eu acho não, são tão interessantes e tão importantes quanto, né? Essa relação da divulgação da arte, de conhecer melhor, né? Essa questão de toda essa do contexto histórico, né? Filosófico que tem, além da prática da defesa pessoal do Kung Fu. Não, eu concordo. Eu também já, como falei, eu fui atleta, né? Não fui um atleta por muitos anos, mas competi dos meus 12 até meus 18, 19 anos. Então, e fui atleta principalmente de Taolu, competi em Sandá também, mas o foco maior é em Taolu. Até em Wushu moderno, que também a gente explica depois o que é. Também competi em Nanchuan. E, enfim, esse é um debate muito extenso. Nós não vamos fazer esse debate aqui sobre o, as partes benéficas da competição e as partes maléficas, né? O Fábio já falou bem aí, por alto, eu concordo 100%, mas pegando um gancho, né, da competição, trazendo para a federação da gente, né? O estado de Pernambuco, e aí Fábio também fala mais sobre isso, sempre teve campeonatos, né? Sempre foi uma coisa muito constante. Todo ano tinha campeonatos. Não é isso, Fábio? Todo ano tinha campeonato. Assim, na verdade, a gente praticamente, assim, talvez na pandemia, assim, talvez não, na pandemia não teve, mas a gente teve, inclusive, descentralizado, né, de Sandai e Taulu, um aconteceu em Petrolina, outro aconteceu aqui depois, mas aconteceu. Praticamente eu não recordo, dificilmente eu recordo não ter tido, assim, se foi rara exceções, assim. Então, pedi para ele falar isso porque realmente para puxar nesse ponto. Quando teve a pandemia, aí teve realmente essa parada, né? O mundo parou, enfim, ninguém competiu nem nada. Mas aí a gente voltou a fazer, a gente fez o campeonato. Foi um momento que realmente teve um afastamento maior do que, como eu falei, já tinha gente afastada. E aí ficou mais afastado ainda por conta da pandemia, né? E aí quando a gente voltou, a gente reorganizou, eu e Fábio, já estava na federação, criou um grupo, e a gente resgatou, vamos dizer assim, os mais antigos, né? Então chamou Antônio, um abraço aí pro Antônio, é, a gente criou um grupo, uma associação, um grupo de professores do estado, que se chama Wushu Taolu PE, que tem Instagram, tem um grupo no WhatsApp, que foi uma reunião dos professores antigos, realmente. Não só antigos, tá? Tô falando antigo porque os antigos estão mais escondidos aí. Espero que saiam de novo. A gente convidou também pessoas. Convidou pessoas também que. Exatamente. A gente tá fazendo a gente tem esse Instagram do Chutaulu e a gente entrevista professores. A gente faz entrevista como o senhor está fazendo com a gente faz também com esses professores do Kung Fu. Pessoas que criaram a federação, na verdade, né? Assim, são pessoas que tiveram uma importância muito grande, assim, dentro do estado, né? Pessoas que começaram, se não o primeiro, um dos primeiros que trouxeram Kung Fu aqui para, assim, como professor aqui, né, dentro de Pernambuco e tudo. E outras que, se não foram, que criaram, que participaram ativamente e que até hoje, às vezes, ainda estão aí, né? Como o Antônio mesmo, que até hoje ainda está aí dando uma força aí também como árbitro, né? Como chefe de árbitro. É isso. Antônio, por sua vez, também é aluno do grande Sifu, Júlio Kushida, né? Referência. Todo mundo conhece Júlio Kushida aqui no estado. No Brasil, na verdade, que realmente é uma referência muito forte. Um abraço, Sifu, Júlio Kushida. Enfim, aí voltando ao ponto. A gente organizou, eu digo a gente porque foi a gente mesmo. Foi eu e Fábio que a gente organizou o campeonato na UPE aqui. Pela chancela da federação. Esse foi descentralizado. Teve em Petrolina, que o Higino, que falou com o senhor, organizou em Petrolina de Sandai, e a gente organizou aqui. Pois bem, a partir daí a gente
Aí fica um apelo de voltar a termos filiados, não só pela competição, como o Fábio falou, mas pelos eventos. Por quê? É importante ter essas pessoas próximas, pessoas do Kung Fu, vocês atletas do Kung Fu, professores de Kung Fu, voltem para a federação, de alguma forma, ajudando, dando ideia, trocando ideia. Vamos fazer acontecer, como diz, de uma forma pacífica, tranquila, porque senão vamos deixar as coisas egóicas de lado, e aí fica uma coisa, dá uma visão pessoal, tá? Deixar o ego de lado e voltar pra gente, porque senão vamos continuar na mesma. Competição? Vou falar da competição. O campeonato, já pegando outro gancho, o campeonato estadual, que seria agora em abril, não vai acontecer em abril, vai acontecer em agosto. Ele foi adiado devido ao baixo quórum de atletas. Porém, haverá um torneio em abril também, no Geraldão, já estou avisando aqui, lá no Geraldão de Taulu, um torneio aberto de Taulu, aberto tanto afiliados quanto a não afiliados. Então vai ser um torneio de Taulu, pegando o estado, né, Fábio? Todo o estado do Pernambuco, não sei se vai abrir para o Norte e Nordeste, mas em teoria para o estado de Pernambuco, não é isso? Pronto, então vai abrir para o estado de Pernambuco e é isso, já vai servir meio que como se fosse um esquenta pro campeonato estadual em agosto. O torneio de Taulu, não é Sandá, viu? O torneio de Taulu, aí Taulu interno, moderno, enfim, como tradicional, é isso. Fala um pouquinho. Você falando aí da importância dos atletas, né, que diz que eu sempre falo isso, né, que diz que dedica pelo esporte, que ama seu esporte, que pratica seu esporte, eles precisam entender e reconhecer o papel fundamental da federação para fortalecer a modalidade. E muitos não têm essa noção ainda, né? Então, acho que só está praticando ali. E muitos acham que a federação é só para ganhar dinheiro, fazer isso, aquilo, outro, exame. Não é. A federação, ela endossa lá seu evento, né? Ela É uma forma legalizada. testifica ali realmente por ser um atleta oficial junto com a confederação, a chancela dos eventos, né? Então, isso é muito importante, o reconhecimento da federação, não só dos atletas, mas também dos órgãos públicos, né? Das prefeituras, do estado, reconhecer o valor e a importância da federação, que é muito difícil a federação hoje ela viver, né? Por falta de recursos, aquela que tem muito tempo, né? Que consegue entrar numa lei de incentivo, mas a maioria, tem muitas federações novas que não podem adquirir esse recurso. E até para realizar os eventos é muito custo, né? Principalmente com premiações, com toda aquela organização. E as equipes, muitas vezes, os atletas não entendem isso, né? Acha que está pagando o valor, que aquele valor é o suficiente. E muitas vezes o valor, ele não cobre nem o valor da premiação, nem o valor de troféus e medalhas. A gente tem que correr atrás, né, de patrocinador, de tudo aquilo outro, para valorizar o esporte, para dar visibilidade ao esporte. O senhor não faz o evento pela federação para mostrar a federação, faz para mostrar o esporte, a importância do esporte, promover o esporte. Então os atletas têm que entender isso, chegarem junto das federações, filiar-se às suas federações, fortalecer o esporte, né? E diz que tanto ama, que meu esporte é esse, que veste a camisa, e divulgar e compartilhar. Eu comento muitas vezes que os próprios atletas mesmos, né, eles não compartilham o que se passa dentro de suas academias, o que se passa na federação. Então, se todos eles compartilhassem, né, ia dar muito mais visibilidade. E às vezes, isso que eu acompanho, são 7 anos que eu acompanho os esportes amadores de várias federações. E os próprios atletas, as próprias pessoas que fazem parte do grupo, quando você posta uma coisa, quando você vai ver, você tem 800 seguidores que ali faz parte do seu grupo, quando você vê 10 curtidas, você vê 20 curtidas, né? Isso aí prejudica, né, a visibilidade da federação, da academia, seja o que for, até para conseguir recursos, apoio, né, para ir atrás de patrocinadores que hoje não tem visibilidade, não tem curtida. Como é que vai apoiar um evento desse? Que tem que ter um retorno publicitário. Então, quem quer patrocinar, ele quer visibilidade. Então, se os atletas não conscientizar disso, né, de contribuir, né, curtindo, compartilhando, divulgando, isso é uma maneira, isso não precisa ter dinheiro.
muitas vezes diz que não tem recurso, não tem dinheiro, mas isso aí contribui muito com o crescimento da modalidade. Não é isso aí, Fábio? Tem um fato até interessante e engraçado, né? Porque eu costumo dizer que eu, inclusive, fui da época que o pessoal falava assim: se você treina Kung Fu, não fala pra ninguém. Né? Não sei se foi da época de vocês, mas na minha época, não comenta, né? Não comenta pra ninguém, para ninguém. Não, mas existiu porque podia ter propaganda de boca a boca, né? Porque, assim, de certa forma, mas eu lembro, recordo, porque tinha uma coisa do tipo, se tu souber que luta Kung Fu, o cara, né, vai estar preparado, né? Então tinha muito isso, assim. Não fala que tem Kung Fu, sabe Kung Fu. Mas o pior não é isso. O pior é que parece que o tempo se passou, mas a cabeça do povo continuou a mesma. Porque, de certa forma, hoje às vezes continua o pessoal sem querer divulgar, sem querer comentar, sem querer. Né? Isso. Mas assim, a gente sabe hoje em dia que a finalidade, apesar de também servir como defesa, hoje não é a principal, né? Há mais de 10 anos atrás, ou seja, quase 20 anos atrás, o Chiang Kai, que é a referência, né, quando vivo, que praticamente trouxe Kung Fu aqui para o Brasil, né? Não só para o Brasil, para a América Latina. Ele falou na entrevista para a Kiai, eu acho, na época, e ele dizendo assim que primeiro lugar era a saúde, Kung Fu. Primeiro lugar, ele falou que defesa não era, porque defender, o pessoal defendia com arma de fogo, defender, a primeira coisa é a saúde. Então, os tempos são outros. Então, eu acho que a ideia, né, é que as pessoas consigam entender que tem muito mais do que simplesmente defesa e ataque, né, dentro do Kung Fu. Uma modalidade que tem uma riqueza, assim, de coisas, não só para a saúde, como cultural, né, assim. Então, que é a Wudan, né, que é o Código de Conduta Ética e Moral. Então, assim, é um código, mas para isso chegar, precisa realmente as pessoas, elas divulgarem, né, assim, divulgar, curtir, elas falarem, comentarem, né, e pegando esse gancho aí de federação, a gente estava falando sobre essa questão dos eventos, que é o que a gente está querendo fazer com o grupo também, né? Dentro desse grupo, dentro do Chutaulu, que é promover, não é só competições, mas promover cursos, promover, inclusive cursos falando sobre gestão, que é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, hoje uma pessoa sai como professor de educação física, mas muitas vezes ele não sai preparado para botar um negócio para ele ganhar dinheiro, né? Ele não gere. E imagina o professor de Kung Fu. Quando eles falam como professor de Kung Fu, ele não tá, a maior parte não está preparado a ganhar dinheiro com Kung Fu. Eles não foram preparados, não aprenderam, né, como é que lidar, como é que ele vai, né, se sustentar com aquilo que ele ganha. Então, inclusive eu digo isso, são raras as pessoas que se mantêm com o dinheiro do Kung Fu, Tai Chi. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que me mantenho com o dinheiro. Não são valorizados. Justamente. Mas inclusive por esse e também porque essa razão de valorizar que eu estou falando, muitas vezes porque ele também não se sabe como, assim, não sabe como ganhar o dinheiro também. Assim, além de não ser valorizado, ainda tem esse tendão, né, que não sabe gerir, que não sabe administrar. Então eu digo assim, eu, por exemplo, hoje eu posso dizer que quase tudo que eu tive e hoje eu trabalho com Tai Chi e Kung Fu, assim. É o meu ganha-pão. Lógico que tem lugares que eu trabalho com valor fixo e outros não, mas assim, mas eu hoje, mas eu digo que são poucas pessoas, são poucas, raras. Então, mas eu tô falando é isso, assim, tem essa questão do que não é valorizado e também essa relação de que a pessoa não sai formado para saber como ganhar dinheiro com aquela prática, né? E aí a ideia, isso que eu falei para Renan, que a princípio uma das coisas que me veio em mente era isso, promover cursos também para isso, sabe? Promover cursos para como é que você vai gerir esse negócio, né? Dentro dessas práticas, né? Isso é uma das propostas também do grupo da gente. Quer perguntar alguma coisa da gente agora? Então, falar que o tempo tá aí meio chuvoso aí, né? Também alguma coisa da academia, da tua, né? Onde é que vocês estão dando aula? Né? O Instagram das federações, das academias, né? As pessoas que quiserem conhecer, né? Quais são as academias que eles possam conhecer, né? A arte do Kung Fu. Então vocês fiquem à vontade, né? Para falar aí vocês, treino, né? E o Adrenalina Esportiva, de antemão, digo que vai estar sempre de portas abertas, né? Se tiver qualquer evento para que eu pode mandar, eu tenho o maior prazer de compartilhar, né? E esse é o trabalho do Adrenalina Esportiva, como eu digo, a mão amiga do esporte amador, né? O programa de todos os esportes, fortalecer, de mostrar que existem tantos outros esportes que não é o futebol,
que não é o vôlei, que não é o basquete, que as pessoas precisam conhecer, Sim. né? Porque cada pessoa se identifica com a modalidade esportiva. Então, esse é o papel do Adrenalina Esportiva que vocês podem contar sempre conosco. Ótimo. Peru respondeu, eu dou aula no Compaz do Pina, ali, de segunda, as segundas de 2 às 3, 3 às 4. Dou aula em Boa Viagem, na Rua Padre Carapiceiro, 537, em casa, de segunda e quarta e sábado. Segunda e quarta de 6 às 7, sábado de 8 às 9. E dou aula na Associação Nagai também, às quartas e sexta de 3 às 4. Esses são os meus dias. Então, quem tiver interesse, fazer uma aula experimental, aprender o estilo Louva a Deus, fique à vontade, estarei lá. E é isso. Queria parabenizar, né, o programa aí, Adriano Esporte. E agradecer também, eu sempre falo assim, seja com a palavra, ou seja fazendo algum movimento, assim, uma técnica, enfim. Toda vez que eu tenho a oportunidade de mostrar um pouco dessa arte, eu sou grato, né? Então eu queria agradecer também, não só parabenizar, como agradecer essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre o Kung Fu. E sim, eu dou aula na minha academia, que fica em Olinda, né? Que é a Academia Tempo Shaolin. E o Instagram, inclusive, é Academia Tempo Shaolin, o Instagram. Toda terça e quinta tem Tai Chi das 19 às 20, Kung Fu das 20 às 21. No sábado também a gente abriu um grupo também para criança, que vai de 8h30 às 10 horas. Também dou aula particular, né? Dou aula na praia também. E no Instituto Confúcio também, que é toda segunda e quarta. Segunda de 4h30 e 5h30 é o Tai Chi, é o Kung Fu, e 5h30 e 6h30 é o Tai Chi. E na quarta, de 2h30 às 3h30 é o Tai Chi e o Kung Fu, e de 3h30 às 4h30 é o Tai Chi. É isso. Esqueci de falar no meu Instagram também. Sim, o meu Instagram é Fábio_Shaolin. Eu esqueci de falar o meu Instagram, o Instagram da Associação Mantis Kung Fu Recife. É fácil de achar, é só colocar Mantis, M-A-N-T-I-S, enfim, Associação Mantis já vai aparecer. E o meu pessoal é o Renar Pires, deve estar aqui já, né, aí no texto. E pode adicionar a gente lá e trocar uma ideia que a gente estamos juntos, justamente. E é isso, só fortalecendo um pouco o ponto antes de encerrar de vez, já convidando de novo, tá convidado para ir lá no torneio, né? Vai ser no Geraldão, ali no espaço do Geraldão, o torneio aberto de Taulu. Vai ter a Dança do Leão também, tem uma equipe de Dança do Leão, então vai ser um evento bem legal. Assim, já, como eu falei, um esquenta para o campeonato estadual ser tão legal quanto. E é isso. Obrigado pelo espaço. E é isso, tamo junto. É isso aí, pessoal. Então fica ligado aí na Adrenalina Esportiva. Quem vai estar fazendo matéria, vão marcar um dia para fazer uma visita na academia aí, as aulas de Renan, de Fábio também, para vocês conhecerem mais, ver aí, né, essa modalidade milenar, né? O Kung Fu é milenar, né? Tá bom, pessoal? Então se liga aí. O convite tá feito aí pro Renan e pro Fábio no Geraldão, em abril. E vamos estar divulgando dia 20, e vamos estar divulgando aqui também no Adrenalina Esportiva, tá certo? Muito obrigado a todos vocês e um forte abraço.